Olá pessoal, estamos de volta aqui, professor Michel, vídeo número 2 do tema Sistema Digestório. Caso você perdeu o primeiro, localize no nosso canal para que você possa entender toda a sequência e não ter nenhuma dúvida. Bem, estávamos falando da primeira parte da digestão, né? A gente vai seguir aqui. A gente comentou que você mastigou o alimento, tudo mais e tal, engoliu, tá? Você está engolindo. O que vai acontecer? O alimento passa por um órgão chamado faringe, certo? E ele vai descer num outro órgão aqui chamado esôfago, tá? O alimento ele já está descendo pelo esôfago. Esse esôfago, pessoal, ele faz um movimento chamado movimento peristáltico. O que é isso? São movimentos que os músculos fazem, né? Não depende da sua vontade esse movimento, seu esôfago faz isso sozinho. Ele vai empurrando aquele alimento. Para quê? Porque ele tem que chegar lá no estômago, certo? Então, para chegar lá no estômago, é necessário que o teu esôfago empurre esse alimento, tá? Se você falar assim, não quero que o meu alimento desça pelo esôfago, não vai influir em nada. O seu organismo vai fazer isso de uma maneira que ele entenda que precisa descer o alimento para fazer a digestão, certo? Isso não depende da nossa vontade. Bom, ao chegar no estômago, pessoal, vai existir mais algumas outras enzimas que vai ajudar a digerir, né, a quebrar mais, porque o alimento mesmo descendo pelo esôfago, ele já foi reduzido um pouquinho, mas ele precisa ser digerido mais. Eu preciso tirar dali mais nutrientes para que eu possa dar energia ao meu corpo e as funções do meu corpo continuem ali funcionando legal, tá? Então, mais algumas enzimas vão entrar em ação, né? As enzimas são aquelas proteínas que tem no nosso corpo que aceleram as reações químicas. Então tem uma enzima no nosso estômago chamado pepsina, que ela ajuda, por exemplo, a digerir alimentos mais, vamos colocar assim, mais difíceis. Carnes, por exemplo, substâncias que há mais dificuldade do organismo digerir. Então essa enzima ajuda nesse processo, tudo bem? Ajuda a digerir isso aí. E lembrando também que tem o fígado, certo? O fígado, ele vai ter aqui um líquido que sai do fígado chamado bile. O que essa bile faz? Esse líquido vai ajudar a digerir, ajudar a quebrar as gorduras que tem no corpo. Tá? Por exemplo, você come alguma coisa com gordura, ele vai ajudar a separar essa gordura aí. É que nem um detergente, você já deve ter comido alguma coisa gordurosa, sua mão ficou com aquela gordura, certo? Para você tirar a gordura, o que você faz? Você usa um detergente, certo? Então isso vai ajudar a separar a gordura. É a mesma coisa que o líquido bile faz e ele está numa parte que fica dentro do fígado. Tudo bem? Bom, tem um outro órgão aqui também, ó, que é o pâncreas. Então o pâncreas também participa aqui de uma coisa importante. Do que, professor? Ele libera uma substância que nós falamos que é um hormônio chamado insulina, certo? A insulina faz o seguinte, ela ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Então assim, a insulina, esse hormônio que tem no nosso corpo, né, é liberado pelo pâncreas, pelo órgão pâncreas, para que possa, por exemplo, não deixar excesso de açúcar chegar no nosso corpo. Então ela faz um controle. Se tiver muito açúcar no nosso corpo, faz mal também. Então precisa ter um controle ali para que não fique muito açúcar. Então a insulina entra em ação para regular, tá? Então ela é muito importante no nosso organismo. No caso, a pessoa que é diabética, pessoal, não sei se você conhece alguém que é assim, ela também precisa tomar insulina, porque o organismo dela, por conta própria, não fabrica insulina, tem problema para fabricar insulina. Então o diabético toma, porque assim, não fica indo excesso de açúcar para o corpo dele, tá? Então isso é importante. A insulina ela pode ser natural mesmo do seu organismo, quem não é diabético produz ela normalmente, controla o açúcar, a entrada e saída de açúcar, e o diabético tem que injetar insulina no corpo dele, tudo bem? São duas situações que nós temos aí. Só para finalizar, a gente tem aqui também a questão
do intestino. Então nós temos aqui o intestino, que são órgãos que ainda fazem um processo de digestão simples, mas fazem, eles retiram alguns nutrientes importantes para o corpo, retira a água também, e aí ali dentro do intestino vai se formar um resto que a gente chama de bolo, né? Um bolo chamado bolo fecal, que vai ficar ali se formando dentro do intestino, tal. Quando o organismo tirou tudo que precisa, aquele bolo fecal sai, né? Tem um canal chamado reto, aí ele sai, quando a gente vai no banheiro, sai as fezes, certo? Que é o resíduo, é aquilo que não dá para ser usado, ele é descartado, ele é jogado fora do nosso organismo. Então esse é todo o processo que nós temos do sistema digestório, tá bom? Espero ter ajudado vocês nessa aula, pessoal. Estamos sempre aqui à disposição para auxiliar no seu conhecimento. Até mais!